Pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou da Igreja Batista Bereana em São Mateus e hoje nós vamos estudar aí um pouquinho a respeito das viagens missionárias de Paulo. Algumas questões muito importantes que nós precisamos prestar atenção aqui no início. Primeira coisa, precisamos pensar em quais cidades, quais igrejas que foram fundamentais nesse processo de evangelização do mundo então conhecido. Primeira cidade que eu quero que vocês lembrem, Antioquia da Síria, tá bom? Depois nós vamos ver que temos duas cidades aí de duas Antioquias. Mas essa cidade aí, Antioquia da Síria, era a cidade em que Paulo e Barnabé estavam quando eles foram enviados pela igreja para a primeira viagem missionária. Olha que interessante, a cidade de Antioquia era bastante estratégica, até porque foi uma das primeiras cidades aí que conquistou uma certa autonomia em relação à igreja de Jerusalém, né? Por exemplo, em Atos 12:25, nós vemos a igreja de Antioquia percebendo a necessidade da igreja de Jerusalém. Então assim, a igreja de Jerusalém ia passar por um momento de grande fome, tinha sido profetizado isso. A igreja de Antioquia então percebe essa necessidade e percebe então que pode ajudar a igreja de Jerusalém com isso. Então separa ali uma oferta e envia ali para a igreja de Jerusalém através de Paulo e Barnabé. Olha que legal, já era uma igreja mais autônoma, já era uma igreja mais com mais capacidade, inclusive, de ajudar outras igrejas. Poxa vida, e era a partir dessa igreja, então, que Deus iria estabelecer todo um movimento missionário, um movimento de envio missionário para alcançar o mundo então conhecido. É a partir dessa base missionária que se tornou a igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé serão enviados para evangelizar a Ásia e posteriormente a Europa. Vamos lá? Então vamos para a primeira viagem missionária de Paulo. O que aconteceu? A igreja estava lá, de repente o Senhor moveu a igreja a separar Paulo e Barnabé e enviá-los num processo de evangelização, um processo missionário. Então a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 2, separa Paulo e Barnabé e os envia para a primeira viagem missionária. Nesse primeiro momento, o grande foco eram judeus e gentios, que seriam evangelizados ali na região do leste da Ásia Menor. A viagem missionária começou na cidade de Chipre, e não foi à toa que começou ali. Era a cidade natal de Barnabé, era onde Barnabé tinha nascido, crescido e se criado. E era por isso que eles começaram ali, de repente até tem a própria questão geográfica, era um local que eles teriam que passar ali, seria interessante passar por lá, até pela questão do caminho, mas com certeza o fato de Barnabé ser natural de lá também contribuiu. E lá nós já começamos a ver a grande ênfase que vai ser dada ali ao longo da primeira viagem missionária. O que aconteceu na primeira viagem missionária em todos os lugares onde eles passavam? Basicamente, havia uma grande rejeição por parte dos judeus, que simplesmente perseguiam Paulo e Barnabé a todo custo, e uma alegria muito grande dos gentios que estavam recebendo o evangelho. Então nós vemos aí que o foco, de repente, não o foco, mas a natureza da igreja, a composição da igreja, ela começa a se alterar nessa primeira viagem missionária de Paulo, porque até então eram em maioria judeus. Agora os judeus eles rejeitam com muito mais veemência do que os gentios. Nessa primeira viagem nós vemos isso. Lá em Chipre, já a cidade natal de Barnabé, existia um mago mágico, Elimas, né, que era inclusive um judeu falso profeta, que ficou extremamente incomodado com a chegada de Paulo e Barnabé, com a pregação do evangelho. Então ele foi cegado de maneira sobrenatural pelo Senhor, e o procônsul daquela cidade, provavelmente um gentil, creu no evangelho. A partir daí então Paulo e Barnabé vão anunciando o evangelho em outras cidades. Eles chegam a Antioquia da Psídia, já uma outra Antioquia, pregam o evangelho. Lá, grande oposição dos judeus, eles têm que sair correndo de lá e vão para Icônio. Em Icônio, a mesma coisa, chegam, pregam na sinagoga, os judeus rejeitam e os gentios recebem. E de lá eles vão para Listra. Listra, aliás, que foi marcante nesse momento, porque nessa cidade de Listra que Paulo é apedrejado e dado como quase morto. E por que Paulo foi apedrejado? Os judeus de Antioquia da Psídia, que tinham ali se oposto ferozmente à pregação de Paulo e Barnabé, saem de lá, vão para Listra, fazem um alvoroço entre o povo, convencem o povo de que Paulo e Barnabé tinham que morrer. Então eles pegam Paulo, apedrejam a Paulo, e Paulo é dado como quase morto. Então Paulo não morreu, e a partir de ali Paulo então sai e volta ali para Antioquia
da Síria, volta para sua base missionária. Nesse meio tempo, então, aí já termina a primeira viagem missionária, e dessa primeira viagem eu quero que vocês guardem isso: grande oposição dos judeus e gentios recebendo com alegria. Em Atos 15 nós vemos uma situação que foi muito marcante para esse primeiro momento aí missionário da igreja, que foi o Concílio de Jerusalém. Houve uma controvérsia em relação à circuncisão, ou seja, os cristãos ali de origem judaica, eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados. Paulo e Barnabé então foram para Jerusalém, e ali teve uma grande discussão a respeito dessas coisas. Eles relataram como o Espírito Santo tinha descido sobre gentios, e a igreja então decidiu que não era necessário que os gentios se circuncidassem também. Tiago fez ali, o Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, fez um discurso ali, escreveu uma recomendação a respeito de como deveriam se portar os gentios. E Paulo e Barnabé então retornam para Antioquia aí com esse veredito, que deixou os gentios lá de Antioquia extremamente felizes com essa decisão de que não era necessário circuncidar os gentios. Então vamos lá, a partir daí então nós vemos que a segunda viagem missionária era uma viagem mais de edificação, e esse concílio foi importante porque ele marcou a total independência, não independência, que não existia essa relação de codependência entre uma igreja e outra, mas marcou o surgimento de uma igreja vibrante e gentia, que não estava necessariamente ligada mais ao judaísmo de nenhuma maneira, certo? Eles criam em Cristo, e agora eles estavam vivendo de uma maneira muito mais autônoma. E a partir daí então nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo foi uma viagem de encorajamento. Se a primeira viagem foi uma viagem de pregar, focada ali em pregações inéditas, em lugares que nunca tinham ouvido sequer falar sobre Cristo, na segunda viagem nós vemos Paulo e agora Silas, que foi quem acompanhou Paulo nessa segunda viagem, passando ali na região da Ásia, confirmando as igrejas. Nessa segunda viagem também acontece algo muito interessante, porque quando Paulo estava em Troade, com a intenção de continuar sua viagem apenas pela Ásia, confirmando ali, exortando, encorajando as igrejas, o Senhor dá a ele uma visão de um homem macedônio, chamando Paulo e Silas ali para Macedônia, para pregar o evangelho lá. E aí Paulo então entende que o foco daquela segunda viagem missionária não seria apenas encorajar as igrejas da Ásia, mas também apresentar o evangelho de maneira inédita na Macedônia, que é uma região da Europa, e foi assim que o evangelho chegou ali à Europa pela primeira vez. Nós temos o relato de que em Filipos, ali uma cidade, a principal cidade da Macedônia, da região da Macedônia, houve a primeira pessoa que foi convertida, a primeira europeia cristã, que era Lídia, uma vendedora de púrpura. Lá na Macedônia, inclusive nessa região aí da Europa, na Macedônia, nós vemos ali já uma certa distinção da primeira viagem. Se na primeira viagem a grande oposição era por parte dos judeus e por motivos essencialmente religiosos, nessa segunda viagem missionária de Paulo existe uma forte oposição de judeus e gentios. Os judeus especialmente por motivos religiosos, e os gentios, olha que interessante, por motivos econômicos. Eles entendiam a religião como uma forma de ganhar dinheiro, então eles se opuseram a Paulo porque o evangelho estava tirando, derrubando esse comércio de ídolos, de profecias, etc. Então os gentios se opuseram a Paulo por motivos econômicos. Nós vemos, por exemplo, a cura de uma adivinha que aconteceu, e foi nessa situação em que Paulo e Silas curaram uma mulher que era possessa por um espírito de adivinhação, que Paulo e Silas foram presos. Então meia-noite eles estavam cantando, veio aquele terremoto, vocês devem conhecer essa história, né? Aquele terremoto, eles não fugiram, então o carcereiro convidou Paulo e Silas para sua casa ali, para pregar o evangelho em sua própria casa, e ele e sua família serviram ao Senhor. Ainda na segunda viagem nós vemos duas outras pessoas extremamente importantes sendo citadas, que foram Priscila e Áquila. Continuando a viagem, Paulo e Silas chegaram a Corinto. Lá em Corinto eles encontraram Priscila e Áquila, que eram um casal que, foram convertidos pelo Senhor ao Evangelho, e Corinto foi mais ou menos o ponto final ali da segunda viagem missionária de Paulo. Só que no retorno ali para Antioquia, o caminho que Paulo e Silas fariam passaria necessariamente por Éfeso, depois por Jerusalém, enfim, voltando a Antioquia.
quando Paulo e Silas passaram em Éfeso, o que eles fizeram? Eles trouxeram Priscila e Áquila de Corinto, deixaram eles em Éfeso e criaram em Éfeso uma espécie de um posto avançado do cristianismo. Nessa segunda viagem, então, surgem as igrejas de Corinto e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, olha que interessante, foi uma igreja que basicamente, digamos assim, foi fundada mais por Priscila e Áquila do que por Paulo, certo? Depois Paulo, na terceira viagem missionária, volta lá ainda em Éfeso, mas nesse primeiro momento quem fica em Éfeso trabalhando arduamente na pregação do evangelho foram Priscila e Áquila. E lá nessa região, inclusive, depois surgiu o nome de Apolo, que era um homem que tinha um judeu fervoroso, temente ao Senhor, que tinha passado por lá, se convertido ao evangelho e foi chamado por Priscila e Áquila para ser discipulado. E aí surgiu esse novo modelo desse discipulado. Éfeso, então, é uma cidade extremamente importante para a pregação do evangelho. Aliás, antes de passar para a terceira viagem missionária, eu quero que vocês gravem o nome de 3 cidades que foram fundamentais nessa época: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Jerusalém como a cidade onde começou tudo, Antioquia como a principal base missionária ali daquele primeiro momento, e Éfeso como uma cidade estratégica para a evangelização da Ásia. E posteriormente Corinto também foi uma cidade extremamente importante para a evangelização da Europa. Mas essas 3 cidades vocês não podem esquecer. Sem decorar essas cidades vocês não entendem Atos. Nós vamos entender que tudo começa em Jerusalém. De Jerusalém, em Antioquia, a teologia se desenvolve, se solidifica e então existe o primeiro envio missionário. E depois a cidade de Éfeso se torna uma cidade extremamente importante para a evangelização de toda a Ásia. E por fim, na terceira viagem, Paulo também tem esse foco de evangelizar, na realidade edificar as igrejas da Ásia. E Paulo inclusive tem uma passagem muito mais longa nesse momento por Éfeso, edificando ali a igreja de Éfeso. A terceira viagem não é uma viagem então de pregações em cidades inéditas, mas na realidade é uma cidade em que Paulo passa visitando igrejas que já estavam previamente estabelecidas. É nesse momento que ele se preocupa com as cidades de Éfeso e Corinto especialmente, que é onde ele passa muito tempo estabelecendo esses centros estratégicos de evangelização para a Ásia, no caso de Éfeso, e para a Europa, no caso de Corinto. Por fim, uma situação muito marcante nessa terceira viagem é quando Paulo está voltando e ele sabe que se ele for para Jerusalém, provavelmente ele vai ser preso e vai ser morto. Por quê? Porque já tinha sido profetizado. Ágabo, um profeta, profetizou e explicou para Paulo: olha, é o seguinte, se você voltar para Jerusalém, de lá você não sai livre, você vai ser preso, você vai ser morto. Paulo então voltando para Jerusalém, mas ele sabia que ele tinha que ir para lá. O Espírito Santo estava levando ele para lá. E Paulo então passando por Jerusalém, ele chega até a cidade de Mileto, e em Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso dizendo: olha, nós não vamos mais nos ver. Mileto era próximo de Éfeso, né? Então ele fala: eu não consigo ir até Éfeso, mas vocês vêm até aqui para a gente conversar. E eles falam: olha, nós não vamos mais nos ver. Então eles, enfim, dão uma série de recomendações. Existe uma despedida extremamente marcante, muito triste, que envolve choro. Paulo já alertado pelo Espírito Santo que se ele fosse para Jerusalém ele não voltaria mais, mas ele vai mesmo assim, porque ele entende que era onde ele tinha que estar. Então nós vemos aqui todo esse movimento das três viagens missionárias de Paulo, né? Jerusalém, Antioquia e Éfeso, essas cidades chaves que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do evangelho naquele primeiro século. Então, o que vocês precisam lembrar? Primeira viagem missionária, grande oposição dos judeus, gentios recebendo com alegria. Segunda viagem missionária, Paulo tinha a vontade de apenas ali ficar na região da Ásia, mas o Senhor chama Paulo para Europa. Então tem a primeira convertida europeia, que era Lídia. E aí, né, ainda na segunda viagem, quando Paulo conhece um casal extremamente importante para a pregação do evangelho, que foram Priscila e Áquila. E o que vocês precisam lembrar em relação à terceira viagem missionária é que Paulo tinha como destino final a cidade de Jerusalém, mesmo sabendo que se ele fosse para Jerusalém ele seria preso. E nessa terceira viagem missionária também é quando Paulo estabelece de maneira muito mais definitiva as igrejas de Corinto e Éfeso, que foram fundamentais para a evangelização da Europa, no caso de Corinto, e para a evangelização da Ásia, no caso de Éfeso.
Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos.